Oi, gente! Vamos para mais um vídeo sobre Chama Gêmeos. Se você caiu aqui de paraquedas, provavelmente você vai dizer assim, mas como mais um? Se eu não tô vendo mais outro nesse canal. Então, eu cancelei todos os vídeos, eu deixei todos privados e quero explicar para vocês o que foi que aconteceu, afinal de contas. Contar um pouquinho da minha experiência aqui para vocês. Espiritualidade. Oi, moça, tudo bom? Vamos fazer a sua parte, que assim, tá no combinado. E eu só enrolando. E vou explicar pra vocês o porquê que eu fiquei só enrolando, o que foi que aconteceu, o que andou acontecendo nesses últimos tempos. Gente, seguinte, tô com uma dificuldade enorme de juntar as ideias pra vocês, pra que tudo faça sentido. Mas eu quero contar pra vocês que depois de 3 anos e lá vai bolinha, pela primeira vez eu recebi uma mensagem da contraparte, do nada, do absoluto nada. Mas do nada, entre aspas. Teve uma coisa que aconteceu no dia e teve um monte de coisa que aconteceu até esse dia. Então eu quero falar um pouco dessa montanha de coisas que aconteceram antes desse contato e quero falar pra vocês sobre o que surgiu desse contato e o que aconteceu no dia antes do contato. Então pode ser que assim, abra a mente de vocês aí em vários aspectos. Esse vídeo poderia ter poucos minutos e eu ficar cortando ele em várias partes, mas bom, eu tô sem gravar vídeo tem um tempão, então eu vou acabar fazendo um grande resumo aqui. Não da minha história, mas do que aconteceu durante esse ano. Pra quem não sabe, eu estava num relacionamento com uma alma gêmea até ano passado. E até 2022. E quando esse relacionamento terminou, eu passei por muitos espelhamentos com essa alma gêmea. Então eu tive muito aprendizado das minhas feridas emocionais através desse relacionamento. Então 2023 inteiro foi um movimento profundo de mergulho na alma para olhar para essas feridas emocionais. Primeira coisa. Isso foi um fato. Então, se você se pergunta muito, meu Deus, o que eu deveria estar fazendo? Talvez esse movimento seja interessante para você, porque com certeza você não ouviu só de mim e nem tá ouvindo só de mim, que é importante você olhar para suas feridas emocionais, porque senão o contato com o gêmeo vai ser um horror. Então, o que aconteceu? Esse ano eu tive o privilégio, a sorte, mas eu acho que isso foi um acordo espiritual, de fazer os espelhamentos com essa alma gêmea. Por que eu digo que foi um acordo espiritual? Porque assim que eu conheci a minha contraparte, foi muito interessante, porque eu falei assim, olha, eu pedi pro Criador, porque ele me viu numa meditação. E eu falei pra ele, olha, eu pedi pro Criador pra eu só dar certo com a pessoa, que é a pessoa que vem e, né, pra ficar quando eu realmente estivesse pronta. Ele assim, ó, desmoronou. Ele disse, como é? Eu não acredito que tu fez isso. Eu disse, E aí eu sinto que isso, na verdade, foi um acordo espiritual. Que eu ia vir não pra fazer esses espelhamentos realmente com ele, ia fazer esses espelhamentos, a maior parte dos espelhamentos mais difíceis, mais pesados, mais profundos, com a minha alma gêmea. E foi como foi, realmente. Foi engraçado porque eu lembro que antes de eu conhecer essa alma gêmea, eu sabia que eu ia conhecer uma pessoa. E ia ter uma história com essa pessoa. Então, assim, algumas coisas na minha jornada aconteceram muito nessa sensação de que eu sei o que vem por aí. Tanto que no primeiro dia conversando com essa pessoa, com a minha alma gêmea, a gente teve um estranhamento, porque a gente viu ali que a gente é muito diferente. Então, assim, tem um amor muito grande, mas a gente é muito diferente e ia ser muito complicado tentar conciliar duas mentes tão diferentes, duas perspectivas de vida tão diferentes, duas formas de interagir com a vida tão diferentes. Então, enfim, ia ser muito desafiador mesmo. Então acabou que finalizamos, foi bem doloroso e pra mim foi assim especialmente doloroso, porque
todas as minhas feridas vieram à tona. Então eu olhei pra ferida de traição, eu olhei pra ferida de abandono, eu olhei pra ferida de rejeição, eu olhei pra tudo que você possa imaginar esse ano. Foi muito puxado. Muito puxado mesmo. Então, muitas das questões eu vi através dessa relação, mas eu vi consciente. Porque assim que a gente terminou em 2022, no final de 2022, alguns dias depois eu ouvi, né, a pessoa tal é a sua chama gêmea. Eu não sabia nem o que era chama gêmea direito, assim. Eu sei que eu já tinha ouvido falar, mas nada que tivesse relevância naquele momento pra mim. Eu fiquei, não sei nem o que é isso direito. E uns dias depois eu tava com a taróloga na minha cabeça, que eu nem sigo há muitos anos, e brotou um vídeo dela. E o vídeo é: seus mentores têm uma mensagem pra você. E quando eu abri, era, ó, essa pessoa que veio na sua cabeça, que é a sua chama gêmea, é realmente sua chama gêmea. Eu fiquei, oi? Como assim? Mas o que é chama gêmea, gente? Tô nem entendendo o que é isso aí. Então eu passei por todos os espelhamentos com a minha alma gêmea, consciente de que eu estava passando por espelhamentos. Então isso facilitou muito pra mim. Porque eu não passava entrando ou ficando muito tempo no drama. Quando eu percebia que aquilo era uma coisa que estava vindo para curar alguma coisa dentro de mim, aí eu ia lá olhar. Quando eu olhava, que eu via, eita, que eu tô com um sentimento de rejeição muito grande, deixa eu olhar para isso. Eita, que eu tô com um sentimento de abandono muito grande, deixa eu olhar para isso. Então, todas as coisas que aconteciam, eu pegava a oportunidade de trabalhar aquilo ali, trabalhar as feridas emocionais. Sempre. Então, no decorrer de 2023, a minha vida se resumiu a isso. Gente, eu não tenho amigos próximos, eu mal vi pessoas. As minhas amizades eram as amizades do meu ex. Todas se afastaram. Por mais que eu diga, gente, eu tô aqui, oi, tudo bom? Ninguém me liga, ninguém me chama pras coisas. Pra não dizer que não chamaram o ano inteiro, chamaram pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. E eu fiquei extremamente sozinha passando por esses processos. Só eu e o meu gatinho. Passando por esses processos. Claro que com as minhas amizades de longe, né? Tô com medo do vento, tá atrapalhando aqui o áudio. As minhas amizades de longe. Então tenho amigas espalhadas pelo Brasil, né? E fora do Brasil também. Mas isso foi um fato. Eu aqui, numa cidade, pensando, gente, o que eu tô fazendo aqui? Mas com alguma sensação de que era mesmo pra eu estar aqui. E o tempo foi passando, eu fui olhando pra tudo isso. E o que eu sempre falei aqui no canal, pra quem acompanhou o canal por bastante tempo. A gente tem algumas coisas muito específicas pra fazer. A gente tem que reconectar com a fonte. Essa é a principal coisa. A principal coisa não é voltar com o gêmeo, a principal coisa não é... A principal coisa é você se reconectar com a fonte. Principal. Então, como que você vai fazer isso? Suas orações, suas meditações, limpeza de energia, limpeza de chakras. Vou já falar pra vocês como a limpeza de chakras me ajudou nesse processo. Então, muita coisa foi sendo trabalhada nessa minha relação. E, gente, eu tô longe de uma iluminação. Longe, eu vou dizer pra vocês, porque no contato com a minha contraparte, eu olhei e disse, meu Deus, olha o tanto de coisa que eu tenho pra olhar. Graças a Deus, não são coisas relacionadas às feridas emocionais. Não são, mas são coisas relacionadas ao ego. E aí, gente, eu fico assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Socorro! Não são relacionadas às feridas emocionais de forma tão direta, aquelas dores profundas que a gente, né? Mas com certeza deve ter alguma relação. Mas eu vou dar mais fatos pra vocês aqui. Então, o que acontece? Venho focando nisso, venho falando isso pra todo mundo aqui no canal. Conexão com a fonte é a coisa mais importante de todas. É isso que vai ajudar a você se sentir bem em todas as áreas da sua vida. Então, gente, quando eu tô conectada com a fonte, as coisas fluem pra mim tranquilo. Quando eu tô desconectada, vira um verdadeiro... Eu não quero nem usar essa palavra não, mas assim, é o pior cenário na minha cabeça. E claro que isso mexe com as minhas emoções. A nível de dizer assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não queria nem estar viva. Nesse nível, né? Só que isso não é uma coisa que acontece, que fica se estendendo por vários dias, não. Tem alguns dias no mês,
às vezes 1 ou 2, em que vem isso e eu tenho que, peraí, que eu tenho que elevar minha vibração e me reconectar com a fonte, porque eu tô totalmente desconectada. E aí eu me reconecto e as coisas voltam a fluir. Mas tem ainda algo que quer me puxar pra baixo e eu tenho que fazer assim, tirar força, sabe Deus de onde, pra eu conseguir voltar ao normal. Então, não é uma coisa que você, sabe, ai, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Gente, exige uma dedicação. Então, a primeira coisa, conexão com a fonte. Eu sei que tem muita gente aqui na internet que quando vai falar de chama gêmea, já fala que tem essa conexão com a fonte, esse amor incondicional, que já vibra muito alto, que já é iluminado, que já vi várias coisas nesse sentido. E eu acho ótimo. Mas a minha perspectiva é de que eu não sou iluminada, meu ego ainda tá aqui batendo na porta e querendo me ensinar várias coisas. Talvez isso seja a minha contribuição para o coletivo de chamas gêmeas. Então tem as pessoas que já estão, assim, se sentem já iluminadas, né, assim, muito conectadas com tudo, com todo e tal, e tem eu. Na minha última interação com a minha contraparte, Deus é mais. Eu olhei e disse, ai meu Deus, eu acho que tá longe de eu conseguir a evolução que eu gostaria, mas eu vou explicar pra vocês o porquê, vou me expor e vou dizer pra vocês o porquê. E aí, gente, são as contribuições, né? E a minha parte, eu falo muito das minhas dificuldades para as pessoas. Eu tenho muito isso de mostrar a minha humanidade, minhas dificuldades, né? Mostrar que eu tô ali buscando, mas também mostrar que, cara, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Várias vezes que eu venho gravar vídeo pra vocês aqui, dos vídeos que eu já gravei, muita gente não viu, mas vários vídeos que eu vim gravar foram depois de crises pesadas. Pesadas, assim, de chorar e pronto, deixa eu ir lá fazer a minha parte. Né? Então, assim, sabe? Tô longe de ser perfeita, tô longe de estar iluminada, tô longe de sentir essa conexão com tudo, com todos, com o todo, mas é isso que eu busco. É isso que eu busco. Todos os dias. O tempo todo. Né? Quando eu falo o tempo todo, é claro que não é o tempo todo eu só penso nisso. Não, mas assim, isso tá na minha prioridade. Além disso, a gente precisa trabalhar a nossa polaridade. Então, se você é uma pessoa que sente que você é o DM, você precisa trabalhar a sua energia Yang, não é verdade? Se você se identifica com o DF, então você tem que trabalhar a sua energia Yin. Então, assim, primeira coisa, conexão com a fonte. Limpeza, aí eu pulei, né? Limpeza das feridas emocionais, é porque eu comentei, mas não falei que isso é uma parte, né? Trabalhar a energia que você sente que veio ancorar nesse corpite aí. Então, claro que a gente tem as duas energias, mas tem uma energia que a gente precisa aprender a lidar com ela, que é a que é mais predominante na gente. Então, a gente precisa lidar com ela. Essas coisas são fundamentais. Conexão com a fonte, limpar as feridas, ancorar essa energia e olhar para esse ego, gente. Que claro que quanto mais conectada a gente está com a fonte, menos a gente está olhando através do ego. Mas a gente tem que sempre estar atento a isso. Porque esse ego sempre vai existir. Sempre vai existir. Faz parte da condição humana ter ego. O melhor que pode acontecer é a gente entrar num estado de graça, de iluminação, sentir essa conexão com tudo e com todos, e esse ego, ele ser silenciado, porque ele não tem razão de ser, ele não tem mais espaço. Daí por isso é possível? Eu já experimentei meses nisso. Meses, né? Podia dar qualquer coisa errado e eu tava plena porque eu sabia que não existe o errado. Se aconteceu daquele jeito é porque Deus quis que acontecesse daquele jeito, quis que acontecesse daquele jeito e tava tudo certo e assim foi, só um instante. Meu olho tava me incomodando. Então, o que é que acontece? A gente tem essa missão, né, de olhar para todas essas coisas. Então, assim, é possível viver com esse ego silenciado? É possível. Mas
estamos aí na busca, né? Pra quem já conseguiu, eu fico muito feliz, gente, porque realmente é uma sensação muito maravilhosa. É estar no estado de graça, literalmente, é maravilhoso. E eu vejo que pessoas aqui no YouTube descrevem essa conexão com o todo e vibrando esse amor incondicional, nessa consciência de que todos somos um, isso é maravilhoso. É realmente isso que nós estamos buscando. Então a gente tem que sempre ter um olhar para esse ego. Olhar o que está querendo mostrar esse ego, né? Vocês anotaram aí essas coisas todas? Isso é um trabalho grande, gente. Num mundo em que o tempo todo tenta desconectar a gente da fonte, permanecer conectado com a fonte é um trabalho grande. Limpar nossas feridas emocionais é um trabalho grande. É um trabalho que a minha sessão de espelho mágico faz muito bem, inclusive. Mas é um trabalho grande. Trabalhar esse ego é um trabalho grande, né? Então, tudo isso, trabalhar essa energia que a gente veio ancorar é um trabalho grande. Porque a gente vive num mundo em que bagunça tudo isso. São muitas informações, são muitos pontos de vista, são muitas culturas, é muita história, é muita distorção e a gente no meio disso tudo. Então, é um trabalho grande. Então, esse ano eu me vi em todas essas situações, fiz os espelhamentos com a minha alma gêmea, que eu me relacionei durante 2 anos. A maioria dos espelhamentos eu fiz com ele. Eu tô gravando esse vídeo pela 2ª vez, então não sei se eu já tinha comentado isso pra vocês nesse vídeo, mas espero que sim. Fiz os espelhamentos com ele. Então, questões de feridas emocionais, tudo esse ano eu olhei com ele. E foi bem desafiador mesmo. Essa questão de ancorar essa energia Yin também é muito desafiadora para mim, porque eu tenho uma energia Yang muito forte. Então, isso também é desafiador para mim. Eu não dou o tempo das coisas, eu quero acelerar tudo, até acelerar os áudios, acelerar os vídeos, eu nem era assim. Mas eu tô numa fase assim, em que eu percebo que isso é uma tentativa de escapar. É uma tentativa do ego de desesperada, de pelo amor de Deus, você vai ficar, você vai continuar nisso aqui, sim, senhora. Né? Você vai sim, você vai me perder, né? Como assim? Não, vai fazer tudo, vai ficar distraída sim, vai ficar ocupando a sua mente sim, não vai dar descanso de jeito nenhum, um descanso mental, inclusive, né? Então, é desafiador olhar para tudo isso. Mas seguimos. Durante esse ano, a coisa que eu mais fiz foi buscar essa conexão com a fonte, limpar as feridas, trabalhar a energia Yin e o ego. E aí é onde eu quero chegar para vocês. Na interação que tive com a contraparte. Depois de 3 anos e lá vai bolinha. Eu recebo uma mensagem do absoluto nada. Eu sinto um choque. Meu Deus, o que foi isso? Um choque, não estava esperando. Mas eu quero dizer pra vocês como eu estava dias antes dessa interação. Eu estava muito bem. Eu estava com a sensação de que a área relacionamentos da minha vida, ela já está resolvida. É como se Deus já tivesse todo um plano para tudo que é a minha área de relacionamentos. E eu não preciso me preocupar, porque eu já estou dando o meu melhor, porque eu já estou fazendo a minha parte. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo de achar que eu só vou ter a minha vida afetiva resolvida se eu fizer a terapia tal, se eu tomar o chá tal, se eu tiver consciência tal. Como se eu precisasse passar por tudo isso, fosse a condição para eu conseguir estar bem dentro do contexto de relacionamentos. Que é uma coisa que, pra mim, na minha vida, desde criança, sempre foi, eu sempre soube que isso é o grande centro da minha vida. Eu sei que eu vim viver algo nesse sentido. Só que parecia que eu não chegava a lugar nenhum, não ia dar certo, não era capaz. E eu não tenho que ser capaz. Porque tem uma parte dessa história que quem faz é Deus. E eu senti uma paz tão grande
com esse entendimento que eu comecei a descansar em Deus. Eu comecei a dizer assim, Deus, o que for pra eu fazer, me diz pra eu fazer que eu faço. Mas não porque é a condição pra eu fazer, mas porque tu quer que eu faça, porque eu vou ver alguma coisa, porque eu vou limpar alguma coisa. Mas não porque é uma condição para que essa minha vida se resolva. Só me diz o que é pra fazer, que de coração eu vou fazer. Eu tô entregue. Eu não vou controlar nada. Eu não tenho que controlar nada. Tá feito. A minha vida afetiva está resolvida. Eu já fiz tudo que dava para fazer. E realmente, gente, a pessoa que passa esse tempo todo consciente, olhando para as feridas, olhando, buscando essa conexão com Deus, buscando ancorar essa energia sabe, olhando para as questões do ego, sem parar, essa pessoa, ela tem uma hora que ela precisa descansar em Deus. Confiar que existe uma parte que é a minha, mas existe uma parte que é a parte de Deus mesmo. E eu não sei explicar pra vocês o porquê, mas internamente eu senti que, cara, tá na hora de descansar. E foi quando eu descansei que eu tava assim, tipo, sabe? Ai, eu tô bem, tá tudo certo, ai, tá tudo resolvido, tudo lá, que aconteceu esse contato. Especificamente no dia do contato, eu fiz uma carta pra minha alma. Bom, se o que a gente ouve é que nós somos uma alma só, dividida em 2 corpos, existe uma instância que está vivendo em outro plano ali, que é maior do que nós. Nossa alma não é só essa parte que está encarnada, é muito maior do que isso. Então eu fui conversar com a nossa alma, de todo o meu coração. Eu disse, olha, eu tô assim, eu tô me sentindo assim, tô feliz porque eu entendi que eu posso descansar. Eu entendi que tudo que eu podia fazer, eu fiz, e tudo que eu posso fazer, eu faço. Mas assim, me mostra se tiver alguma coisa ainda pra eu fazer, me dá essa compreensão, eu tô aqui aberta, eu tô disposta, eu tô querendo realmente que as coisas fluam da melhor forma. E aí eu recebi uma mensagem, né, e foi um tempo de conversa, assim, não muito profunda, por uma série de motivos, mas muito interessante porque confirmou uma série de coisas que eu já sabia. Porque, gente, é a pessoa que eu mais conheço no mundo, mesmo não tendo convivido quase nada, é como se eu soubesse quem essa pessoa é, porque, né? Mas eu tenho certeza quais são as angústias, o que passa na cabeça, né? Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, eu nunca tive dúvida. É uma pessoa que eu nunca senti nem ciúme, porque não faz sentido sentir ciúme, tipo, né? Assim, se a gente parar bem pra pensar, não faz sentido. Assim, eu não sei explicar pra vocês. Eu sei que tem pessoas que têm experiências diferentes da minha, mas comigo foi assim. Comigo, a minha frustração maior nunca foi o ciúme. Foi não entender por que com tudo isso, lá atrás, né, não tinha dado certo. As coisas estavam indo ao contrário do que era pra acontecer na minha cabeça. Não fazia sentido. Então, isso era o que ficava me intrigando, né? Muito interessante. Mas aí, eu nunca tive dúvida de nada, eu nunca consegui ter raiva. Eu sempre entendi essa pessoa melhor do que eu percebo que ela se entende. Então, eu lembro de uma cena que ele falou assim, você não me entende, eu te entendo. Pior é que eu entendo. Você não entende. Entendo. Eu sei exatamente o que tá se passando aí. Você não entende. Aí eu falei, você quer que eu prove que eu entendo? Tá bom. Aí comecei a falar, você tá pensando isso, você tá sentindo isso, seu medo é esse. E aí ele, olhando assim, bem sério. E eu falei assim, cara, não tem nem como discutir, não tem como dizer que eu tô errada, porque eu sei que é exatamente isso que tá acontecendo. Então, assim, eu não tenho dúvida. Eu sei, né, quem é. Então, assim, eu não tenho... Os meus espelhamentos não foram feitos com essa pessoa, porque eu tenho certeza, eu não sei se eu já falei isso nesse vídeo, porque é a segunda vez que eu tô gravando, mas uma coisa que eu falei, e se eu estiver falando de novo, perdoa,
é que eu tenho certeza que esses espelhamentos foi combinado lá no astral, que não, esses espelhamentos não seriam feitos com ele. Os mais profundos, esses das feridas. Eu acho que porque eu não queria passar pelo desgaste com a pessoa, eu não queria passar por esse desgaste, vai, de volta, de briga, de não sei o quê. Tudo que tinha pra viver em relação a isso, desgaste, briga, estresse, desigualdade numa relação, eu vivi em relacionamentos passados. Um relacionamento kármico que eu tive e, né, esse estresse todo, esse desgaste todo, esse vai e volta, essa coisa horrorosa que não vai pra um canto nem pro outro, mas e os espelhamentos das feridas emocionais muito fortes, com consciência, nesse último relacionamento que eu tive. Então, olhei muito pra isso. E foi interessante porque, assim, vocês ouvem muito falar, né, dessa questão do espelhamento. E aí, o que eu reparei? Nas últimas semanas, o que tem sido trabalhado em mim? Muito a questão do ego. Eu percebi que isso que eu vejo, às vezes, outras pessoas falando, né? Porque eu tenho essa consciência de que todos somos um e é muito lindo, é muito emocionante. Eu não tenho. Eu percebi que eu não tenho. E eu sou uma pessoa que... duas coisas que eu percebi nas últimas semanas, que eu ainda tenho que trabalhar em mim. O julgamento, e o julgamento do outro, o julgamento de mim mesma. Porque quando eu julgo o outro, o que eu já percebi? Eu julgo o outro, mas, gente, o outro não existe. Então eu tô julgando a mim mesma. Então eu deixo de fazer coisas na minha vida porque eu fico pensando, olha que coisa ridícula. Porque eu acho ridículo no outro. Então eu sei que, na verdade, eu tô achando que vai ser ridículo em mim. E eu acho que as pessoas vão apontar pra mim e vão dizer assim, olha lá, ridículo. Então eu julgo no outro, que é pra eu já me certificar que aquilo ali eu não vou fazer. E aí, na conversa, eu tive uma conversa, né, com a contraparte, e ele fez uma brincadeirinha assim besta. Ele usou uma palavra, ele pegou uma palavra e fez um tom de voz assim, meio debochado. Aquilo ali, eu disse, eita, menina, dá certo não. Já veio a ferida da vergonha, né? Meu Deus do céu, né? Do ridículo. Porque se ele fez aquela brincadeira com outra pessoa, imagine se ele fosse ver minhas coisas. O tipo de brincadeira que ele ia fazer. E a vergonha, e o medo, e o julgamento. Porque eu julgo. Aí o abençoado, pelo visto, julga também. Aí eu vi aquele espelho ali e disse que, eita, tenho que olhar pra isso. Tenho que olhar pra isso aí porque não vai ter o que fazer. É uma coisa que a espiritualidade tá me mostrando que eu preciso olhar. O medo do julgamento, o medo do ridículo, o medo de rirem de mim. E ele tem uma coisinha que ele diz assim, eu não estou rindo de você. Ele olha, 4 anos e meio se passaram, mas é a mesma coisa que a pessoa diz. Parece que foi ontem. Não estou rindo de você, eu estou rindo com você. Meu amor, se eu não estou rindo, no caso você tá rindo de mim mesmo. Porque assim, se só você tá rindo, eu não tô rindo, a gente não tá rindo junto, não sei se você percebeu. Então é um pouco complicado, gente. Eu percebo assim que de todas as feridas, essa aí da humilhação é a que tá pegando, é a que eu tô espelhando com ele agora, que eu percebi, né? Porque pânico na floresta, só de pensar que ele vai rir de alguma coisa minha, debochar de alguma coisa, fazer uma brincadeira, que na cabeça dele, o juízo dele, eu estou rindo com você. Por quê? Porque na família dele é muito comum esse tipo de brincadeira que eu não gosto. Bullying, o bullyingzinho, aquele bullyingzinho inocente, detesto, tenho pavor. Quando eu era criança, as crianças tinham essa coisa do bullying, né? E eu lembro de episódios em que eu era a pessoa que fazia bullying. Eu lembro. Mas à medida que eu fui crescendo e fui tendo entendimento do problema que é isso, eu cheguei a um ponto de ser extremamente intolerante com isso. Extremamente. Eu fui professora de ensino médio e eu dava aula numa sala de aula que era normal a turma fazer bullying com um aluno. E teve um dia que
E os alunos, gente, não era gente, era aluno filho de gente grande. Aí teve um deles que a pessoa falou e ele fez assim, ó, pra bater palma, porque o bullying ia ser, ela terminou de falar e aí a turma inteira ia bater palma pra, na verdade, ridicularizar ela. Ele olhou pra toda a turma e fez assim, pra vocês verem, isso foi há mais de 10 anos. Você vê como a memória é fresquinha na minha cabeça, né? Ele fez assim, ó, olhou pra todo mundo, fez assim. No que ele fez assim, ele disse, sai de sala. Mas é... Sai de sala. Eu não fiz nada, mas ia fazer. Saia de sala. Não tem conversa, não tem choro nem vela. Saia de sala. Outras situações, né, em outros contextos, eu sempre falava, gente, pelo amor de Deus, vocês são crianças, não. Ah, é porque o fulaninho não liga. Não liga porque se ele ligar vai ser pior pra ele, né? Isso é jeito de incluir, isso é jeito de ser amigo. Ah, ele gosta. Não, ele não gosta, não. E às vezes eu perguntava pra pessoas, vem cá, eles dizem que você gosta. Você gosta desse tipo de brincadeira? A professora não gosta, mas se eu disser que eu não gosto vai ser pior, porque eles vão fazer mais ainda. Então, assim, eu tenho pavor de bullying. Eu não me faço bullying. Entendeu? Aí, você ser um motivo de uma piadinha pra uma pessoa que é muito importante pra você, eita, entendeu? Gente, eu percebi que assim, Deus, eu preciso olhar pra isso aí. Graças a Deus que não é uma ferida da rejeição, da traição, né? Que mais? Eu sempre esqueço as feridas da traição, da rejeição, do abandono, porque isso aí eu já vi com o último relacionamento que eu tive. Mas, gente, eu tô rindo, mas é de nervoso, você tá entendendo? Eu tô rindo, mas é de nervoso, porque isso realmente me pega. Me pega. Então eu fiquei, eu não acredito que eu tô tendo que lidar com isso de novo. Porque da primeira vez que aconteceu, anos atrás, foi por conta de um sinal que eu tenho no meu rosto. E aí, esse sinal eu tenho desde criança. É um sinalzinho. Eu não sei o que foi que rolou, só sei que a minha mãe tentou tirar isso com a unha. Eu sei que formou uma bolinha assim da ponta do meu nariz. E aí, já sofri uns bullying por causa disso aqui. E quando eu era adolescente, eu queria tirar isso de qualquer jeito. Então, hoje eu convivo com isso sem lembrar que isso existe o tempo todo. Mas se alguém repara e faz um comentário rindo, eu quero sumir do mapa. E aí, exatamente isso aconteceu, né? Aí eu... Ai, meu Deus, né? Assim... Meu Deus, eu não quero lidar com isso, eu não quero que as pessoas... E aí eu fiz uma sessão esses dias com uma amiga, que ela... a gente foi ver essa questão, porque me dá raiva. Essa coisa da humilhação, da exposição. Então, por exemplo, esportes. Eu sempre detestei esporte. Por quê? Esporte é competição, não gosto de competição. É desafio, não gosto de desafio. Porque pra mim a vida, quanto menos desafio, melhor. Porque eu não sou obrigada a ficar labutando na vida. Eu vim aqui pra dar o meu melhor, mas assim, ficar em sofrimento, ficar buscando sofrimento tá me poupe. Não gosto de desafio. Eu tenho a crença de que a vida pode ser leve, divertida. Inclusive, o mês que eu ganhei mais dinheiro na minha vida até hoje foi com a maior leveza. Eu brincava, eu ria. Foi trabalhando pouco, ganhando muito. Foi uma beleza. Aquilo ali foi a prova de que é possível. Foi maravilhoso. Então, eu não tenho essa crença de que a vida tem que ser difícil e desafiadora. Não, quanto menos desafio, melhor. E dá pra ser assim. Eu tenho essa crença e é maravilhoso. Porque quanto mais alinhado com a fonte você tá, mais alegre você fica, mais fácil as coisas são. E mesmo as coisas que são aparentemente desafiadoras aos olhos das outras pessoas, pra você que tá conectado com a fonte, aquilo ali é fichinha. Você olha e diz assim, já isso se resolve. Porque quem não resolve sou eu, quem resolve é Deus. Beijos. E aí, gente... Esporte, voltando ao esporte. Detesto. Além disso, é uma situação que eu vou ter que estar exposta aos olhares de toda uma plateia. Não quero. Eu lembro de uma cena
que aí, no lugar onde você mora, provavelmente esse jogo seja chamado de queimada, mas onde eu morava era carimba. Então é aquele jogo que você joga a bola e tem que marcar a pessoa, tem que dar uma bolada na pessoa, né? Eu fui obrigada a jogar aquilo. Eu tinha que jogar alguma coisa. Alguma coisa eu tinha que jogar. Eu sempre me escondia nas aulas de educação física com horror. E aí tinha que jogar alguma coisa, eu fui jogar esse raio dessa carimba. Gente, eu lembro da cena como se fosse ontem. Eu tinha uns 7 anos, 8 no máximo. Aí a coleguinha disse assim, não abaixa! O que eu fiz? Exatamente, eu abaixei. A bola veio bem em cima de mim, graças a Deus. Que aí eu fiquei longe do jogo. Graças a Deus, saí logo, né? Mas assim, gente, eu queria falecer naquele momento ali, vocês estão entendendo? Então a ferida da humilhação pra mim é terrível. Terrível. Não quero... Se eu estiver na frente de uma câmera, ou se eu estiver na frente, sei lá, eu dava aula às vezes pra 80 pessoas, e pra mim era... Quanto mais gente tinha, mais eu me empolgava de entrar na sala de aula, mas eu tenho controle. Eu sei o que eu vou falar. Eu sei como medir ali o que é que eu falo, o que é que eu não falo, por que que eu falo. Eu sei se aquelas pessoas estão ali porque elas estão interessadas no que eu tô falando ou não. E quanto mais interessadas elas estão no que eu tô falando, mais empolgada eu fico. Entende? E não importa a quantidade de pessoas. Então, assim, para alguns contextos eu tenho zero problema de estar num lugar de exposição. Mas um esporte, uma competição, um desafio, um negócio que eu nem quero participar, pra todo mundo ver ali o meu fracasso. O meu fracasso. Não, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, a outra cena foi de uma vez que a irmã adolescente da minha amiguinha da escola teve a brilhante ideia de fazer um concurso de dança do El Chan entre as crianças, entre as meninas, para ela e o namorado dela também, adolescente, julgarem quem era a melhor. Eu não sei nem descrever a raiva que eu senti. É tão... Gente, eu fui fazer a sessão com a minha amiga, a gente acessou essas duas cenas. Vocês não têm noção da raiva. A raiva. Raiva foi o que mais veio nessa sessão. Então, assim, veio à tona toda a raiva que eu tava sentindo. E aí essa raiva vem sendo trabalhada em mim ultimamente, nas últimas semanas. Eu passei por uma situação recente em que eu me senti extremamente desrespeitada. Eu dei um direcionamento para uma pessoa e eu estava em condições de dar esse direcionamento porque era dentro do meu espaço. De algumas coisas que eu não gostava. Todos os dias, às vezes de manhã, de tarde, de noite. Pelo menos uma das coisas eu tinha que me deparar e tinha que olhar e dizer assim, de novo. Gente, tinha dias de eu chorar de raiva. Eu me sentia tão desrespeitada, num grau, você não tem noção. E aí eu percebi que o meu nível de tolerância precisa ser trabalhado, mas também o meu nível de impor limites. Sem medo da reação das pessoas. Por quê? Porque o que acontecia? Eu ia acumulando aquela raiva, não falava, e aí a raiva saía de outras formas. Saía de uma forma ríspida de falar aqui e ali, que não era legal, que era o que eu deveria fazer desde o começo. Falar. Nem que eu falasse, porque às vezes eu já tinha falado várias vezes, então assim, eu tinha medo de falar e criar toda uma confusão por uma coisa que pra mim não era motivo pra fazer confusão. Então eu vinha a raiva e vinha de novo, e eu dizia, eu não vou falar de novo, eu não vou falar de novo, e aí acumulava, e aí, gente, o caos. Isso tudo eu tô falando pra vocês porque é o ego sendo trabalhado. Pra vocês verem como quando a gente tá nessa jornada de uma forma consciente, a gente tem que olhar tudo. Como a gente reage, como a gente se comporta, quais são os nossos sentimentos, é a humilhação, é a vergonha, é a raiva. Porque isso tudo é do ego. Isso tá sendo trabalhado. Confesso a vocês que eu não faço a menor ideia se isso já foi trabalhado. Eu acho que não. Que só de contar essas coisas aí já fica... Não sei se foi trabalhado, se eu consegui soltar, se soltou uma parte e a outra parte vai... Não sei. Eu só sei que nesse contato que eu tive, o espelhamento foi sobre isso. Foi sobre essa questão da humilhação. Isso que, meu Deus. Engraçado. Foi engraçado porque no contato, a pessoa disse assim, eu tô
rindo com você, não de você. Aí eu lembrei imediatamente daquela coisa anos atrás em que era rindo do meu sinalzinho e eu desesperada, querendo fugir e sumir, porque tava morrendo de vergonha. Ah, eu tô rindo com você, eu tô rindo. Tem alguém rindo aqui? Agora eu tô meio de nervoso, né? Tem alguém rindo aqui? Tô rindo, né? Então, assim, me sentindo com vergonha, me sentindo humilhada, me sentindo... eu acho que tem um pouco a ver com a rejeição também, né? Assim, ai, olha lá seu defeito, né? Então, assim, tenso. E aí dessa vez eu nem lembro o que foi, eu não sei o que foi que veio isso, mas foi uma coisa bem mais leve. Mas teve um outro comentário que a forma de falar da pessoa, eu pensei assim, eita, e se a gente convivesse? E se ele visse meu trabalho? E se ele fizesse esse debochezinho aí que ele acabou de fazer com alguma coisa do meu trabalho? Deus que me livre. Eu fiquei pensando, Deus que me livre. Aí, o que você pensa? Eu não quero essa pessoa na minha vida. Deus que me livre, eu não vou aguentar. Brincadeira. Aí já vem a vontade de chorar, o desespero, o pânico na floresta. Os divertidamente, tudo enlouquecido. Porque, entende? Se a pessoa vai ficar rindo de mim, logo essa pessoa, a pessoa que eu menos quero que me veja de uma forma que é desagradável. E é engraçado isso, porque é uma coisa que talvez se viesse de outra pessoa eu não ficaria tão angustiada. Porque eu lembro que eu tive um namorado que a gente namorou bastante tempo e ele tinha brincadeiras comigo, né? Eu tenho um cabelo branco, então eu tenho bastante cabelo branco. Aí ele me chamava de minha velhinha. Eu com 23 anos. Minha velhinha, eu com 23 anos, 24 anos, 25 anos, e ele me chamou de velha. E aí, aquilo ali a gente brincava, a gente sempre teve esse clima de brincadeira muito grande. E eu tava tentando me lembrar disso e tentando pensar por que naquela época eu era tão de boa com isso e com essa pessoa eu não sou, né? Com essa pessoa eu tenho vontade de chorar, eu fico com vergonha, eu fico me sentindo rejeitada, eu fico me sentindo alvo de deboche, de bullying. Né? Por quê que me dói tanto com essa pessoa, né? E aí eu percebi que existe um medo real, assim, de um convívio em que eu vou ser motivo de risada. E eu tô falando isso aqui pra vocês, isso aqui tá mais forte a consciência, né? Aqui falando pra vocês. Tem isso. Mas foi isso. Meu último espelhamento foi esse, foi o bullying. Já pensou? Tem muita coisa pra gente ver, né? Então, assim, nas últimas semanas eu tenho visto essa coisa da raiva, aí veio essa questão dessa ferida, da humilhação, que eu tenho buscado trabalhar, mas não sei em que nível foi trabalhado. Mas é como eu disse pra vocês, Deus, eu tô dando o meu melhor. Tudo que eu podia fazer eu já fiz. Se tiver mais alguma coisa pra fazer, me mostra. Mas eu não quero ficar naquela angústia e naquela ansiedade de fazer isso, aquilo outro, isso, aquilo outro. Porque senão, se eu não fizer todas essas coisas no tempo X, eu não vou... Minha vida não vai andar. E não, pelo amor de Deus, não. Né? Então, muita coisa aí sendo vista. Gente, é difícil de visualizar. E aí vocês sabem que tudo isso são coisas pra gente olhar e que interferem no progresso dessa dinâmica, né? E forçam a gente a olhar para essas questões. Então, muita coisa mudou esse ano, muita coisa mudou no meu ponto de vista, eu percebi o quanto eu não queria olhar tanto para essa história, para essa relação, como uma relação que traz também espelhamentos, porque como eu fiz muitos espelhamentos com meu ex, com a alma gêmea, né? Com a chama gêmea eu achava que não ia ter espelhamento nenhum, então eu tava tipo, não vai ter, de boa, enganada, né, ela. E aí, agora eu tô vendo que tá tendo espelhamento sim, e tem que lidar com isso. E aí eu percebia que eu ficava numa postura meio que, não vou ficar indo atrás de ver nada em relação a essa pessoa, porque meus espelhamentos não são com essa pessoa. Entende? Mas isso, na verdade, eu percebi que era uma fuga. Então pode ser que você faça espelhamentos com a alma gêmea, mas pode ser que você faça alguns também com a sua chama gêmea,
E vida que segue. Mas tudo isso, gente, vai se apresentar pra você no tempo certo, do jeito certo, porque a criação não falha. Não falha, o Criador não falha, os nossos mentores não falham, eles estão junto com a gente, entendendo, sabendo cada erro, cada acerto, cada erro que a gente acha que é erro faz parte do nosso processo, do nosso progresso, do nosso desenvolvimento, tudo, 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 tudo. A gente precisa aceitar isso, precisa se aceitar e se perdoar. Esses dias, como eu senti muita raiva, eu senti muita culpa por sentir muita raiva. Então eu sentia raiva de uma pessoa que eu não queria estar sentindo raiva, mas era uma raiva assim surreal. E eu percebi que essa raiva veio de quê? Veio de... Era como se essa pessoa ela tivesse representando meus eus do passado. Eus que eu não gosto. Né? Por exemplo, quando eu era adolescente, eu fazia isso. Da minha mãe indicar coisas e ela ficar repetindo 1000 vezes e eu 1000 vezes não fazer o que ela estava direcionando. E ela ficava chateada, ficava estressada, ficava com raiva. E aí eu tava me vendo numa situação em que eu tava estressada, chateada, com raiva, porque eu dizia a mesma coisa 1000 vezes e a sensação que eu tinha era que eu tava sendo ignorada. Porque algumas vezes a pessoa fazia, outras vezes não, a maioria não, e aquilo me deixava transtornada. Só que essa era uma versão minha, como se eu estivesse lidando com uma versão minha do passado. E ao invés de eu lidar com compaixão, eu tava com muita raiva. Então, mesmo trabalhando tudo isso, mesmo buscando me conectar com a fonte, mesmo tudo acontecendo, você vê, né? Os espelhamentos, o ego sendo mostrado. E quanto mais consciência a gente tem disso tudo, gente, nos detalhes, no dia a dia, mais a gente avança. Pior é a gente fingir que a gente não tem defeito, é a gente fingir que a gente não tem coisa para ser melhorada, é a gente ficar querendo saber se esse gêmeo volta, não volta, quando não volta, quando na verdade você tem que estar fazendo um trabalho interno, tem que estar olhando para essa questão dos espelhamentos, tem que se conectar com a fonte, tem que trabalhar ancorar a sua energia, yin, yang, enfim. Independente se você está na jornada de chama gêmea, inclusive, em qualquer relacionamento que você esteja. Essas coisas que a gente fala para chama gêmea, serve para qualquer relacionamento. Você está encarnado, você está na jornada espiritual, na verdade isso serve para praticamente todos os relacionamentos. A diferença é que existem algumas perspectivas diferentes em relação a contratos de alma, quando se fala em vínculos diferentes, né? E aí, quando você escuta de alguém que vai falar de chama gêmea e diz, olha, porque essa reunião tem que acontecer e tudo mais, aí você fica lá naquela piração de que tem que acontecer, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que... porque senão eu não vou viver, porque senão eu não tô bem, porque senão... Aí isso desgasta demais. E aí vai ter gente que vai ser chama gêmea e a pessoa que não é chama gêmea. Se ela coloca na cabeça que aquela pessoa é a chama gêmea dela e na verdade não é, e no final das contas ela fica ali desesperada porque acha que essa pessoa tem que voltar para a vida dela. Isso deve estar ensinando alguma coisa, deve ter algum propósito para isso, mas deve ter algum momento que a espiritualidade, né, libera a pessoa disso, mas enfim. Outra coisa interessante que aconteceu durante esse processo é que antes desse contato acontecer, eu tava assim, me sentindo extremamente desconectada, tipo, é como se eu... Gente, é como se eu nem tivesse vivendo a dinâmica de chama gêmea, é muito louco. É como se tudo aquilo que eu tivesse visto, sentido, falado aqui pra vocês não fizesse o menor sentido. Por isso que eu excluí todos os vídeos. Eu deixei todos privados, porque eu fiquei assim, gente, isso tudo foi uma loucura. Não é real isso aí. Será que é real? Não tô sentindo nada, não tô percebendo nada, não tô sentindo falta de nada, nem de ninguém, nem de nada. Então, gente, acho que não tem sentido essas coisas, não. Teve um contato que fui eu que falei, porque a espiritualidade veio com essa, tipo, fale. E eu fiquei, não quero falar, pedi ajuda de Deus e o mundo, minhas amigas bruxas, tudinho, eu ficava, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? E elas confirmando, isso parece que é pra mandar mesmo. Eu mandei, não senti nada, e fiquei, gente, pra que eu mandei? Não entendi nada, e ok. E aí depois a pessoa mandou mensagem pra mim. Esse movimento de eu receber mensagem não acontecia há mais de 3 anos. Então eu fiquei assim, ué, o que tá acontecendo, né? Fiquei também muito angustiada de gravar vídeos depois desses contatos. Eu acho que um pouco por conta dessa coisa de eu tô me expondo aqui. Essa pessoa, se ela acha um vídeo meu, ela vai saber que eu tô falando dela.
isso me apavora, porque eu fico achando, ela vai achar que eu sou doida. Ela vai achar que isso aqui é uma grande loucura e que, né? Enfim, mas também acho que se isso acontecer é porque a espiritualidade permitiu também, né? Então, se você estiver assistindo isso aqui agora, eu fico sabendo que já tentei avisar que não é só comigo aqui, que tem um negócio aqui atrás, tem a espiritualidade aqui que tá movendo todos esses paranauê aqui. Me erra também. Então, assim, morro de medo né? Eu tava aqui gravando essas coisas e a pessoa assim, meu Deus, doida, olha. Olha o julgamento de novo, olha o medo do julgamento de novo. Olha o medo de ser vista como ridículo. Olha lá, a ridícula. É o medo da humilhação, tudo, de passar o ridículo, porque provavelmente eu julgo isso nas pessoas, olha lá, as pessoas julgando de mim também, com medo de ser julgada. Tá vendo? Isso aí tudo é coisa pra gente olhar, gente. Tudo é coisa pra gente olhar. Não é tenso, não é normal passar por essa dinâmica. É surreal, parece que é um negócio que às vezes parece que não acaba nunca, né? Mas um grande desafio tem sido pra mim, assim, ver que a minha vida externamente não tá mudando nada, tá tudo igual. E ter a sensação de que nada acontece e parece que nada vai acontecer, porque se não aconteceu até agora, será que vai acontecer, né? E aí ter o desafio de, bom, mesmo que não aconteça, eu vou fazer o melhor do meu dia, que eu puder do meu dia, pra eu sentir bem, pra eu me sentir conectada com a fonte. E confiar. Aprender a confiar em Deus, que em algum momento a minha vida volta a andar, porque a gente não tá andando. As coisas não evoluem pra mim, tem um tempo já, não evoluem. Né? Não é que as coisas estão dando errado, não é que eu tô. Não, é que assim, não há evolução. E externamente movimentos não acontecem. E eu fico assim, acabou a vida. Era só isso mesmo que a gente tinha, assim. Vou passar mais aí uns anos só esperando o dia de ir embora. Vou ajudar mais umas pessoas e acabou, a vida acabou. A sensação é essa, que acabou, não tem mais nada pra fazer, não tem mais nada pra acontecer, não tem mais nada. Mas isso para uma geminiana com 4 gêmeos no mapa, meu amor, isso aí é praticamente uma tortura. Entendeu? Você vê a sua vida sem movimento, é uma tortura. E aí não adianta você dizer assim, mas está tudo nas suas mãos. Não tá não, coração. Não é tudo na minha mão, não. Porque mesmo que eu faça movimentos, esses movimentos são infrutíferos. Esses movimentos, eles não têm uma resposta. Vamos supor, dar um exemplo para você, bem bobo. Se eu me obrigar a fazer um movimento externo, deixa eu me obrigar a ir pro shopping hoje, que é uma coisa que eu adoro bater perna em shopping. Deixa eu sair, passear, tomar um sorvete. Eu vou fazer isso hoje. Só porque eu me convenci de que eu tenho que sair de casa, que eu tenho que interagir com as pessoas, que eu tenho que... Eu vou ter uma péssima experiência. Eu já fiz, inclusive, esse teste. É péssimo. Eu tenho uma enxaqueca, uma crise de dor de cabeça, eu passo mal. É uma coisa horrorosa. Quando eu tento fazer um movimento, porque eu penso, tá nas minhas mãos, eu tenho que fazer, eu tenho que sair de casa, eu tenho que resolver, eu tenho que sair, eu tenho que fazer a minha vida se movimentar, porque se eu não fizer a minha vida se movimentar, nada vai fazer por mim. E quando eu tento fazer isso, é um festival de péssimos acontecimentos. Então eu deixo fluir. E na minha vida, eu sei que em outros momentos da minha vida, eu já vi períodos parecidos com esse que eu tô passando acontecerem, em que nada externamente acontece. Já aconteceu antes. E aí também quando acontece é assim, ó, uma coisa atrás da outra, tudo de uma vez. Então eu tô olhando pra isso, tô me trabalhando, tô pensando, Deus, é mais um dia, ajuda aí, me ajuda a ajudar as outras pessoas, me ajuda a fazer o que eu preciso fazer pra minha vida andar. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, tem uns dias, gente, assim, pelo menos 1 ou 2 dias no mês, assim, que vem uma crise, mas é uma crise que me leva para o fundo do poço. O fundo do poço, eu tenho que me arrancar do fundo do poço, assim, amada, vamos voltando, porque assim, a gente tem que trabalhar, né, não dá pra ficar aí não. Mas tem uns dias que são muito pesados. Mas a maioria dos dias eu consigo levar tranquilos e vou fazendo aqui as minhas
vou tendo as minhas experiências, os aprendizados, vou olhando pra mim, vendo o que eu preciso melhorar, que às vezes eu acho que tá difícil, que eu não vou conseguir, mas que eu preciso manter a fé de que eu vou conseguir sim. Hoje foi um dia super legal, porque eu já consegui trabalhar essa energia. Comprei uma rosinha, vou cuidar dela uns dias aqui. Consegui fazer exercício físico que eu não conseguia fazer um tempo, me alimentei bem. Então, assim, algumas coisas pra me cuidar. Eu vinha de um período. Aliás, esse ano, um dos meus maiores desafios foi de junho pra cá, desde que virou o ano pra mim. Junho pra cá, porque eu faço aniversário em junho, dia 4. Junho pra cá, gente, o caos. A minha alimentação, caótica mesmo. Assim, vergonhosa. Uma coisa que vinha perfeita, alimentação, exercício físico, de janeiro até junho. Olha, passou junho pra cá. Nunca vi mais, assim, terrível. Tinha semanas de eu estar num vício, num açúcar, que vocês têm noção. Um negócio de todo dia querer ir naquela Cacau Show e querer devorar. Eu tava com vergonha de entrar lá, porque assim, quase todo dia eu tava lá, a menina aqui do caixa, ela já me via, já começava a rir. Eu disse, mulher, então, né, tô aqui de novo. É o que temos pra hoje. Então, assim, né, alimentar o vício. Então, assim, eu consegui dar uma diminuída pesada no açúcar. Mesmo assim, não tô satisfeita ainda com a minha alimentação, não tô satisfeita ainda, mas também tô me cobrando menos. Mas, gente, é muita coisa pra gente ver. É um trabalho puxado mesmo. E eu tô aqui pra dizer pra vocês que se você sente que você não é perfeita, que você não é perfeito, que você tá longe dessa iluminação, eu te entendo. Tô aqui só pra te dizer que eu te entendo. Que por mais que eu faça todos esses movimentos, ainda assim, eu percebo que existe essa dificuldade e que eu já sim senti essa sensação de iluminação, esse estado de graça por meses a fio, cerca de uns 9 meses. Eu venho buscando isso na minha vida de novo desde então. Não consegui isso ainda, mas é o que eu mais busco. Mas é isso, é o que tem pra hoje, olhar pra essas sombras. E eu quero dizer pra você que sinta-se acolhido. Se você acha que assim, nossa, tem muita coisa, né? Tô cansada. Te entendo, também tô. E para as pessoas que já se sentem iluminados e se sentem parte do todo e no estado de graça e vivendo assim o tempo todo, sou sua fã. Porque é aí que eu quero chegar, né? Não sei, não. Quando eu olho pro meu progresso, eu olho e fico assim, não sei se estou perto disso, não. Mas, gente, é o que tem pra hoje, são os nossos aprendizados. Provavelmente tá passando por isso, talvez ajude alguém que tá aí do outro lado, que se sente que, nossa, parece que tem muita coisa, parece que não acaba nunca, é muito cansativo, e quer se sentir um pouco acolhido, né, e de pensar assim, poxa, tá puxado por aqui também, então saiba que você não tá sozinho, é puxado mesmo. Minha contribuição pra você é dizer que não desista não, vamos continuando, né. Eu sei que é muita coisa, mas a gente vai progredindo no nosso tempo. E se você já tá, de verdade, assim, é de coração mesmo, se você já tá vibrando, você sente que você vibra nesse amor incondicional, é constante, é perene. Você tem essa sensação do todo, você, sabe, já tá em outro patamar, mantém, só mantém. Não busca isso, condicionar, porque eu tô nisso, porque uma hora o gêmeo vem. É independente disso, é a fonte primeiro. E é isso, gente. Eu acho que é o que eu tinha pra falar hoje, era isso. Eu espero que ajude alguém. Vou ficar feliz se tiver ajudado. Desculpem ter excluído todos os outros vídeos, mas eu acho tanta exposição, gente. Foi um choque pra mim quando eu pensei assim, meu Deus, eu tô me expondo muito, então não sei se esse vídeo vai ficar por muito tempo também, porque eu me sinto um pouco assim, eu não sei se vocês conseguem se colocar no meu lugar, mas você imagina, se falando de uma situação, de uma relação que envolve outras pessoas, eu tô falando de situações e pessoas aqui, que se essas pessoas assistem, elas sabem que eu tô falando delas, então isso é muito estranho pra mim, sabe? É desconfortável, não é 100% ok, não por mim, geminiana, o 4 gêmeos, então o que eu gosto de falar falar e falar de mim, ixi, aí
fala muito. Mas eu acho que se envolve outras pessoas eu fico um pouco desconfortável. Então, aproveitei se esse vídeo se esse vídeo te ajudou, não sabendo se ele vai continuar no ar. Se quiser compartilhar com outras pessoas, fica à vontade. E eu espero que eu continue crescendo, continue dando o nosso melhor. E é isso, gente. Um cheiro pra vocês. E até o próximo, né? Acredito que pode ser que tenha mais em breve. Beijos.